Cristo não deixou de ser Deus ao tornar-se homem. Se você crê na verdade do único Deus, certamente já deve ter ouvido muitas vezes esta frase. Ela é extraída do livro O Desejado de Todas as Nações, na página 663. E claro, ela te é apresentada para convencer você de que Cristo é Deus. E o que acontece quando frases como esta nos são apresentadas como vindo da pena inspirada? Aqueles que creem na doutrina da Trindade apresentam textos como este como verdadeiros troféus de sua vitória e crença. Entre os que creem no Deus único, alguns que acreditam realmente na inspiração deste livro ficam confusos em relação a textos como este, textos desta natureza, e não sabem como proceder ou como defender sua fé no único Deus contra materiais desta natureza. Outros, também dos que creem no Deus único, mas não acreditam de fato na inspiração deste e de outros livros dela, simplesmente tentam resolver o enigma ou dizendo que o texto não pertence ao original, ou que o texto foi mal traduzido, ou ainda que não é inspirado, neste caso, porque, entre aspas, vai contra a Bíblia, e outros indo ainda mais longe, simplesmente a têm como uma plagiadora e então não lhes faz diferença. De um ou de outro modo, descarta-se os mesmos como não inspirados. Permita-me neste momento apresentar-lhe os motivos pelos quais toda esta confusão surge e como solucionar este impasse. Espero que a partir deste momento você simplesmente seja um bom bereano que, como eles, ouviam de bom grado a palavra, abra realmente o seu coração e livre de qualquer preconceito, de qualquer entendimento preconcebido, apenas deixe que a própria palavra faça o trabalho de convencê-lo. Neste caso, como a frase é extraída dos testemunhos, a análise será feita a partir dele, para que expliquem-se por si mesmos, mas tendo como base principal as Escrituras, já que todos concordamos que esta é a nossa base de fé, regra e prática. Vejamos o texto então. Está na página 663 do livro já mencionado e diz, abre aspas, não crês que vim testificar do Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 7-9. Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Fecha aspas. Antes de fazer a análise do mesmo, vejamos por que e como a confusão se inicia. Para que o assunto fique claro, tomarei somente textos que estão relacionados ao tema, a fim de não incorrer no mesmo erro que procuramos aqui combater. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 44. Abre aspas. Chegam-me cartas suplicando uma resposta. Sei que muitos homens tomam os testemunhos que o Senhor tem dado e aplicam-nos como lhes parece que deviam ser aplicados, pegando uma sentença aqui e ali, tirando-a de sua devida ligação e aplicando-a segundo sua ideia. Assim, ficam as pobres almas perplexas quando, pudessem elas ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a verdadeira aplicação e não ficariam confundidas. Fecha aspas. Veja onde reside o primeiro problema. Homens pegam os escritos dela, aplicam como acham que deve ser aplicado, pegam uma sentença, um pedaço aqui e ali, tirando de sua devida ligação e aplicando segundo sua ideia, inclusive tirando da ordem em que foram dadas. Assim, ou seja, por causa disso, pobres almas ficam perplexas quando, se elas pudessem ler em ordem tudo quanto foi dado, veriam a verdadeira aplicação e não ficariam confundidas. Isso é um fato, irmãos. O livro Evangelismo, por exemplo, que é o livro que mais confunde as pessoas em relação à Trindade, ao Espírito Santo e à natureza de Cristo, não poderia ser diferente, porque é um amontoado de textos recortados do seu contexto, uma compilação feita por Leroy Fromm, o pai da Trindade no Adventismo,
que, tirando os textos de sua ordem, tirando os textos do contexto e da sua devida ligação, aplica todos eles segundo sua ideia. Onde então reside principalmente o problema? Pega-se pedaços aqui e ali, retira-se da devida ligação ou contexto, ou ainda sua conexão. Mas sigamos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 61. Esse homem tomou artigos saídos de minha pena e transformou-os e desfigurou-os inteiramente, pegando uma sentença aqui e ali, sem dar a devida conexão, e então, depois de inserir suas próprias ideias, ele pôs o meu nome como se elas viessem diretamente de mim. Fecha aspas. Veja aqui que se apresenta novamente o mesmíssimo problema. Este homem que ela cita tomou artigos dela, transformando e desfigurando inteiramente, ou seja, dando outro sentido que não o que ela quis dar ou ensinar, tomou esta sentença aqui e ali, sem dar a conexão necessária, e então atribuiu a ela o que são as próprias ideias daquilo que ele próprio fez. Imagino que você já deva ter visto apresentações em PowerPoint que apresentam dezenas e dezenas de pedaços e sentenças de texto de tudo quanto é lado. Veja bem, nada contra a apresentação em PowerPoint em si ou em qualquer outro programa que ajude as pessoas a fixar melhor um assunto. O problema está no método usado. Um pedaço aqui, outro pedaço ali, mas não se toma simplesmente o texto integral, o contexto integral do assunto e se expõe em sua inteireza para que o mesmo se autoexplique. Em realidade, esta forma de apresentação, que já ocorria na época da Sra. White, como foi relatado, é a forma que o enganador encontrou de dar a interpretação dele mesmo ao texto, como um texto que todos conhecemos do um pouco aqui e um pouco ali. Mas veja como este mesmo texto é perigoso e mal entendido quando retirado do seu contexto imediato. Muitos usam esse texto como sendo a única e verdadeira forma de se estudar a Bíblia, mas leiamos no seu contexto imediato a ver se não tem algo aí a ser visto com muito cuidado. Veja o texto bíblico, abre aspas. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leite e ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Preste atenção agora. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará este povo, ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Isaías 28, 9, 13. Veja que a mesma regra que nos orienta a estudar buscando um pouco aqui, um pouco ali, e que já não é um método aconselhável de estudo para os novos na fé, os desmamados, pior se torna para aqueles que não querem ouvir a verdade, que preferem seguir suas ideias pré-concebidas, que acabarão usando do um pouco aqui e um pouco ali, apenas para que vão e caiam para trás, se quebrantem e sejam enlaçados pelo inimigo e presos no engano. Este é o perigo que certamente encontram aqueles que, uma vez rejeitando primariamente o contexto e simplesmente amontoando sentenças isoladas que invariavelmente não têm a ver com o assunto explícito em si. É como se você tivesse, por exemplo, 5 acidentes ocorridos em 5 cidades diferentes. Veículos diferentes, motoristas diferentes, circunstâncias diferentes,
e tomasse um pedaço de cada acidente e o juntasse para contar o que aconteceu como se fosse um único acidente. Claramente, isso geria uma confusão tal que, no final, bem mais atrapalharia que ajudaria qualquer pessoa que, porventura, tentasse entender o que aconteceu. Ninguém saberia de fato onde foi, quem foi, se houve mortos ou não, pois a informação sobre os veículos seria de um lugar, a informação dos motoristas seria de outro, o local seria outro e assim por diante. Mas sigamos. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 161. Abre aspas. Não devemos receber as palavras dos que vêm com uma mensagem em contradição com os pontos principais de nossa fé. Eles reúnem uma porção de passagens e amontoam-na como prova em torno das teorias que afirmam. Isso tem sido repetidamente feito durante os 50 anos passados. Fecha aspas. Note aqui que o assunto e o problema é o mesmo. Reúnem uma porção de passagens e as amontoam como prova das teorias que afirmam, mas que nos diz ainda o próprio texto? Não devemos receber as palavras deles, porque vêm com uma mensagem em contradição com os pontos especiais de nossa fé. E que ponto especial de nossa fé, neste presente momento, temos procurado ensinar e que tem sido insistentemente combatido? A verdade de que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. É interessante notar que neste método usado pelo inimigo, embora usado por pessoas inclusive do movimento leigo, não é novo. Diz a inspiração que isto tem sido feito repetidamente durante os 50 anos passados. O inimigo muda os personagens, mas a armadilha é a mesma. Um texto mais. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 179. Alguns há que apanham da palavra de Deus e também dos testemunhos, parágrafos ou sentenças destacados que podem ser interpretados de maneira a se ajustarem às suas ideias e nelas se detêm e apoiam-se em suas próprias posições quando Deus não os está dirigindo. Aí está o vosso perigo. Fecha aspas. Veja a insistência da inspiração em mostrar como este procedimento, ou dizer, forma de ensinar, tem sido usado pelo inimigo para confundir as mentes. Diz o texto que alguns tomam tanto da palavra de Deus quanto dos testemunhos, parágrafos ou sentenças destacadas, ou seja, isolados do contexto, pois assim podem ser interpretados conforme suas ideias e nelas se detêm, apoiando-se em suas próprias posições quando Deus não os está dirigindo. Aí está o vosso perigo, diz o texto. Onde está o perigo? Neste procedimento, pois Deus não está dirigindo este tipo de proceder. Há muito tempo, como ministério, temos insistido para que as pessoas abram a Bíblia e estudem o assunto mantendo-se no mesmo, palavra por palavra, considerando o contexto todo e, inclusive, respeitando a norma bíblica do um pouco aqui, ou seja, primeiramente você estuda aqui, ou seja, o que está mais perto, mais próximo, o chamado contexto imediato, o que está sendo apresentado pelo mesmo profeta ou escritor inspirado, para depois de abordar o assunto dentro do aqui, então e só então ir buscar o ali, com outro profeta ajudando, com outro texto ajudando, com outro livro ajudando a esclarecer o assunto. Se não entendemos o assunto do contexto imediato com clareza, corremos o risco de nos confundir buscando um texto de outra passagem, pois teremos dificuldade para entender se o assunto tratado é exatamente o mesmo. Tendo considerado isso tudo, vejamos então o texto que abre este tema dentro do seu devido contexto. Como dito, está no livro Desejado de Todas as Nações, tomaremos as páginas 663 e 664. Abre aspas.
Ainda os discípulos estavam perplexos. Tomé, sempre turbado por dúvidas, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Jesus aqui está apresentando uma premissa básica. Eu sou o caminho. Caminho a quê? Caminho ao Pai. A verdade. De quem? Do Pai. E a vida? Vida de quem? A vida que o Pai deu ao Filho ter em si mesmo. Do Pai que está nele, conforme verificamos no texto seguinte. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o tendes conhecido e visto. João 14, 5 a 7. Fecha aspas. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus Cristo. Jesus está mostrando aos discípulos que somente no nome dele pode algum ser humano chegar-se a Deus, e então mostra qual a única maneira pela qual alguém pode conhecer a Deus de forma plena. Única maneira. Se vocês me conhecessem, se soubessem e acreditassem que eu sou o Filho de Deus, e observassem o que faço, se atentassem ao meu caráter, me conheceriam de fato e assim conheceriam também ao meu Pai que é Deus, diria Jesus. E na verdade, vocês já o conhecem e já o têm visto, desde que vocês consigam acreditar que eu represento o Pai em tudo o que faço. Vocês já têm visto o Pai em mim e já o conhecem porque conhecem a mim. Mas precisam conhecer ainda mais, de forma mais profunda, não pelas obras apenas, mas pela fé. Crer que eu de fato vim de Deus e não sou apenas o filho do homem, mas o filho legítimo de Deus. Abre aspas. Não há muitos caminhos para o céu. Não pode cada um escolher o seu. Cristo diz: Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Fecha aspas. Cristo aqui deixa claro que ele é o único caminho a Deus e que ninguém vai a Deus se não for através dele. Note, por favor, a insistência aqui em demonstrar a filiação de Cristo. Ou seja, não entendam errado. Eu não sou apenas um homem de carne e osso. Eu sou também o Filho de Deus. Eu jamais perdi minha identidade. Jamais deixei de ser filho de Deus, muito embora tenha perdido minha forma divina para sempre. Não olhem para o físico, olhem pela fé ao caráter. Olhem as obras que o Pai faz em mim e verão a bondade, a glória do Pai em mim. Abre aspas. Desde que foi pregado o primeiro sermão evangélico, quando no Éden se declarou que a semente da mulher havia de esmagar a cabeça da serpente, Cristo fora exaltado como o caminho, a verdade e a vida. Fecha aspas. Ele era o caminho ao tempo em que Adão vivia, quando Abel apresentava a Deus o sangue do cordeiro morto, representando o sangue do Redentor. Cristo foi o caminho pelo qual se salvaram patriarcas e profetas. Ele é o único caminho pelo qual podemos ter acesso a Deus. Se vós me conhecesseis a mim, disse Cristo, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Fecha aspas. Mas nem então os discípulos compreenderam. Senhor, mostra-nos o Pai, exclamou Filipe, o que nos basta? Admirado de sua falta de compreensão, Cristo perguntou com dolorosa surpresa: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Será possível que não vejas o Pai nas obras que ele faz por meu intermédio? Fecha aspas. Mesmo após Cristo ter deixado claríssimo que ele era o Filho legítimo de Deus, chamando-o de Pai o tempo todo, que ele representava com autoridade o Pai, que eles já conheciam a bondade e o caráter de Deus, pois podiam ver todos estes atributos, sem exceção, nele mesmo, Cristo, ainda assim, Filipe pede que Jesus
lhes mostre o Pai. Poderíamos aqui censurar Filipe, taxando-o de teimoso ou simplesmente repreendendo sua ignorância. Mas o que diremos nós de nós mesmos nos dias atuais? Não se repete o mesmo problema? Se Cristo estivesse hoje na terra, o que diria aos milhões de pastores, sobretudo adventistas, que apesar de toda a luz, insistem em não aceitar a premissa básica de que ele é o filho legítimo de Deus e não o próprio Deus? E que dizer ainda daqueles líderes leigos que, arrogando ensinar sobre o único Deus, insistem ainda na ideia confusa de um Deus menor ou um semideus, meio humano e meio Deus? Abre aspas. Não crês que vim testificar do Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, 7 a 9. Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Conquanto se houvesse humilhado até a humanidade, pertencia-lhe ainda a divindade. Analisemos este texto dentro do seu contexto. Analisando o contexto anterior imediato ao texto, vemos que, em si, porém mesmo aqui, na frase que o antecede, veja qual a ideia que Cristo quer deixar clara. Você não crê que eu vim testificar do Pai? Ou seja, Cristo quer deixar claro, e você precisa entender e aceitar isso, que ele está falando do Pai, está testificando do Pai, está mostrando que Deus é seu Pai e a inspiração não vai fugir disso. Apresenta a divindade de Cristo relacionada à sua ligação com o Pai, a unidade que ele tem com seu Pai. Fortalece ainda mais esta ideia ao dizer: quem vê a mim, vê o Pai. É este o contexto imediatíssimo sob o qual a senhora White aqui introduz a frase onde diz: Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Ou seja, não é porque Cristo veio à terra como homem que ele deixou de representar o Pai. Não é porque ele agora é um ser humano que perdeu a autoridade de representar a Deus com toda aquela autoridade que lhe foi dada um dia no céu. Nada mudou no tocante ao privilégio que unicamente o Filho de Deus tem e sempre terá de representar o Pai de forma perfeita onde quer que esteja. Ele é Deus neste sentido e sempre será neste sentido, não porque é um Deus ou o Deus, mas porque olhando para Cristo vemos o Pai nele. E isto é afirmado com todas as letras antes de escrever a frase: Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Uma vez entendido este contexto imediato, agora sim podemos buscar um pouco ali, ou seja, mais longe, a ver se isso é realmente assim. História da Redenção, página 14. Abre aspas. O Pai então fez saber que por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. Fecha aspas. Atende por favor a isso. No céu, Cristo, o Filho de Deus, recebe a autoridade do Pai pela própria decisão do Pai, para que onde ele estivesse, isto valeria pela sua própria presença. Ou seja, representando o próprio Deus onde estiver, é como se o próprio Deus ali estivesse. Assim, desta forma, é que ele é Deus. Não por ser Deus em pessoa, mas por representar um Deus pessoal. Isso aconteceu no céu muito antes que Cristo viesse à terra. Agora, já como um ser humano, está mostrando aos discípulos, a nós e a todos os mundos criados, que a palavra do Pai continua em vigor, que nada mudou, apesar de não ser ele mais uma pessoa com a forma divina. Continua vigorando o decreto do Pai de que em qualquer lugar que estiver presente seu Filho, mesmo aqui na terra poluída de pecado, em um ser humano que trouxe toda a hereditariedade do pecado na carne, ainda assim e para sempre, a presença de seu Filho equivale à própria presença do Pai.
Abre aspas. Unicamente Cristo podia representar o Pai perante a humanidade, e essa representação haviam os discípulos tido o privilégio de contemplar por mais de 3 anos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 11. Fecha aspas. Jesus, vendo a dificuldade que os discípulos tinham e que nós também teríamos de entender sua divindade, sua filiação divina, apresenta então algo que poderá fazer com que eles e nós entendamos. Crede-me, diz ele, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, se te é difícil entender todos os detalhes que envolvem a minha divindade e como ela se processa em relação à minha natureza, entenda pelo menos o caráter de meu Pai. Caráter através das obras. Observe as obras que o Pai faz em mim e assim você poderá entender de que maneira eu e o Pai somos um. Observe as obras de um Deus que não mata, de um Deus que trabalha o tempo todo por seus filhos, um Deus que é puro amor. Mas saiba que você só poderá entender esse Deus olhando o que eu faço, diria Jesus. Pois todas as obras que faço, em verdade, o Pai é que as faz em mim. Observe o caráter santo das obras operadas pelo Pai em mim. E verá que a minha santidade revela o caráter santo de meu Pai. E que ele de fato está em mim e que neste sentido eu sou ele, pois é ele revelando-se a vocês através de mim. Abre aspas. Sua fé podia repousar segura no testemunho dado nas obras de Cristo, obras que homem algum de si mesmo já realizou, nem poderia nunca realizar. Elas testificavam de sua divindade. Por meio dele se revelara o Pai. Veja aqui como as obras de Cristo testificavam de sua filiação divina, pois por meio de Cristo se revelara o Pai. Cristo aqui prova pelas obras que ele pode ser chamado com toda a propriedade de Emanuel, Deus conosco, não porque seja Deus em pessoa, mas porque as obras que ele operava testificavam que nele, em espírito, Deus estava presente conosco. Abre aspas. Se os discípulos crescem nessa vital ligação entre o Pai e o Filho, a fé os não abandonaria ao verem os sofrimentos e a morte de Cristo para salvar o mundo a perecer. Jesus os estava buscando levar de seu baixo nível de fé à experiência que poderiam atingir, compreendessem na verdade o que ele era, Deus em carne. Note aqui outro texto que, isolado do seu contexto, certamente gera confusão. Vejamos, Jesus queria que compreendessem na verdade o que ele era, Deus em carne. Vejamos agora mais uma vez o contexto imediato, embora o anterior já tenha explicado isso, para que fique ainda mais claro. O texto inicia assim, se, veja que há uma condição, se os discípulos crescem na vital ligação entre o Pai e o Filho, e permita-me dizer que se você está ligado a algo, você não é este algo. Como uma lâmpada acesa provendo energia, não é a geradora de energia, pois ela precisa estar conectada à fonte para poder resplandecer a luz. Assim, se os discípulos entendessem esta ligação entre o Pai e o Filho, não lhes faltaria fé ao ver os sofrimentos e a morte de Cristo, pois saberiam que, como sendo o Messias e cumprindo a obra de Deus de salvar o ser humano, entenderiam que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo naquela cruz e que era necessário que em algum momento aquele mesmo que veio do Pai ao Pai voltasse. Sua fé se fortaleceria ao invés de enfraquecer-se se nisso cresce. Assim como nós teremos nossa fé fortalecida se crermos que ele foi realmente ao Pai e que indo ao Pai está preparando lugar a nós nas mansões celestiais. Uma vez entendido esse contexto do aqui,
Vejamos também agora o Ali, buscando outra fonte que nos ajude a ampliar e solidificar o entendimento de como Cristo era Deus em carne. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 292. Abre aspas. Na pessoa de seu Filho unigênito, o Deus do céu condescendeu em baixar a nossa natureza humana. Fecha aspas. Vê agora como fica ainda mais claro o assunto? Na pessoa de seu Filho unigênito, o Deus do céu condescendeu em baixar a nossa natureza humana. Vamos colocar isso de outra forma para tornar ainda mais didático este assunto, a fim de que não reste dúvidas. Cristo era Deus em carne. Que Deus? O Pai. Ou seja, Cristo em carne, ou dizer, como um ser humano, revelava a Deus de uma maneira que nós, seres humanos, pudéssemos entender. O Deus do céu, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, baixou a nossa natureza em carne, mas não de forma pessoal, e sim na pessoa de seu Filho, em espírito, revelando-se a nós em seu Filho em carne. Assim como Deus é nosso Salvador, e é Ele quem nos reconcilia consigo mesmo, pois as Escrituras afirmam claramente que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, mas não faz isso de forma pessoal vindo à terra, faz isso na pessoa de seu Filho. Assim também Cristo é Deus, mas não de forma pessoal, mas sim revelando seu Pai a nós. Da mesma forma que Deus é nosso Salvador, mas não é nosso Salvador pessoal, Cristo também é o nosso Deus, mas não de forma pessoal. Abre aspas. Cristo desejava que vissem dever sua fé conduzi-los acima a Deus, ali permanecendo. Com fervorosa e perseverantemente buscava nosso compassivo Salvador preparar os discípulos para a tempestade de tentação que os sacudiria em breve. Queria tê-los escondido com ele em Deus. Fecha aspas. Para onde desejava Cristo que os discípulos conduzissem sua fé? A ele mesmo como Deus, estando na terra, ou a Deus, seu Pai e nosso Pai, que está no céu, acima e ali permanecendo? Onde queria ter os seus discípulos e a nós? Escondidos em Deus. E qual a única forma em que isso seria possível? Da mesma forma que estava Cristo escondido em Deus constantemente. Jesus queria que reconhecessem que Jesus era Deus ou reconhecessem que Deus estava nele. Abre aspas. Enquanto Cristo proferia estas palavras, a glória de Deus lhe irradiava do semblante e todos os presentes experimentaram um sagrado respeito ao escutar com elevada atenção as suas palavras. Fecha aspas. O que espera Cristo hoje que façamos ao ouvir estas palavras dele e estas palavras da pena inspirada em relação à sua natureza e à sua relação com o Pai? Que nós experimentemos o quê? Um sagrado respeito ao escutar com elevada, com extrema atenção, pois certamente necessitamos muito delas neste tempo em que sua natureza e sua real filiação divina tem sido duramente atacada. A glória que finalmente irá inundar a terra será uma revelação do caráter de amor de Deus, mas somente poderemos entender este caráter à medida que o contemplamos em Cristo. Abre aspas. Seu coração foi mais decididamente arrastado para ele, e ao serem atraídos para Cristo em maior amor, foram atraídos uns para com os outros. Sentiram que o céu estava muito próximo e que as palavras que escutavam eram uma mensagem a eles enviada por seu Pai Celestial. Fecha aspas. Essas palavras que neste momento você ouve, vêm de uma simples escritora? Vêm de um simples pecador? Ou é enviada pelo nosso Pai Celestial? Como você recebe essas palavras que está escutando ou lendo agora? Irá se fixar na fraqueza do mensageiro
Ou permitirá que as palavras, e somente as palavras, operem no seu coração a verdade que te libertará do engano e te fortalecerá ainda mais na defesa do verdadeiro e puro Evangelho eterno? Lembra-te que o Senhor prometeu que as palavras dele não voltariam vazias e prometeu ainda que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é de fato uma ovelha de Cristo, que fará com essas palavras? Ouvirá ou preferirá discutir algum pormenor de menos importância por um preconceito estabelecido de qualquer natureza, perdendo as lições que aqui estão? Na verdade vos digo, continuou Cristo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14, 12. Entendendo a verdadeira relação que Cristo tem com o nosso Pai Celestial, entenderemos a relação que podemos ter com Ele e entenderemos também quais são os frutos desta crença. A promessa dele é a de que, entendido isso, aquele que crer nele desta forma, também fará as obras que ele fez e faz. Este é o segredo da vitória, pois entendendo sua natureza humana e como foi que ele venceu, não porque era Deus em pessoa, mas porque tinha algo que também nós podemos ter, porque o Pai estava nele, então também nos animamos a entender que sim, é possível vencer como ele venceu. No final, é isto que o inimigo não quer de maneira alguma que você entenda, porque a fé nesta certeza fará de você um vencedor da besta, do dragão e do falso profeta, que mesmo em nosso meio teima em negar ou confundir a mente do povo de Deus sobre esse assunto vital. Abre aspas. O Salvador estava profundamente ansioso porque seus discípulos compreendessem para que fim sua divindade estava unida à humanidade. Ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus, a fim de que o homem fosse erguido por seu poder restaurador. Fecha aspas. Mais de 2000 anos se passaram e Jesus Cristo continua profundamente ansioso porque cada um de nós, cada um de seus discípulos, cada um de seus servos nos dias atuais, compreendamos para que fim sua divindade, sua filiação divina, sua relação com o Pai, seu caráter, sua santidade estava unida à humanidade. Filiação humana, relação conosco, fraqueza da carne. Ele veio ao mundo para manifestar a glória de Deus, para que cada um de nós possamos ser erguidos pelo seu poder restaurador. Abre aspas. Deus se revelou nele para que se pudesse manifestar neles. Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele o foi. Fecha aspas. Mais uma vez, a pena inspirada traça de forma inequívoca para que não reste dúvidas quanto a isso. Deus se revelou nele para que pudesse se manifestar neles e em nós. Atenção para as palavras. Deus não se manifestou simplesmente nele, Deus se revelou nele, ou seja, Deus foi demonstrado, revelado com perfeição em Cristo. Nenhum outro homem revelou Deus ao mundo. Elias, Daniel, Moisés, Enoque, José e mesmo o pai da fé Abraão apenas manifestaram Deus ao mundo, mas nenhum deles revelou plenamente o Pai. É disso que trata o texto que apresenta que nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. No ser humano Jesus, Deus foi revelado plenamente, como em nenhum outro homem o foi. E Deus foi revelado, habitou no corpo de Jesus, pois o texto diz que nele Cristo habitou corporalmente a plenitude da divindade. Por que corporalmente?
porque foi na humanidade, no corpo humano que Deus lhe preparou, como diz o texto, corpo me preparaste, que a divindade plena do Pai habitou. Esta palavra corporalmente, devidamente entendida, deveria varrer para sempre da mente de qualquer homem a ideia de que Jesus fosse alguma espécie de semideus, ou um misto de homem e Deus como substância, pois foi no ser humano, de carne e osso, que Deus habitou plenamente, tornando possível a qualquer ser humano ter o Pai e o Filho nele fazendo morada por seu Espírito. E quanto à revelação do Pai em Cristo, vamos encontrar que o livro do Apocalipse o apresenta como a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E é também por isso que Jesus, neste livro, é apresentado como o primeiro e o último, o alfa e o ômega no plano da redenção. Porque nele tem início o plano da redenção do homem e nele o plano da redenção é consumado. Tenho ouvido de algumas pessoas que, embora no mundo todo levantem-se pessoas com o mesmo objetivo de estudar esse assunto, alguns dizem que esse tema não é tão importante, não é tão relevante. Dizem que sim, é importante, mas não tão importante como que se tenha que debater tanto nele. Permita-me ler um último texto, com o qual encerraremos esta apresentação, e julgue por você mesmo a importância ou não do mesmo. Você verá que a citação abaixo está intimamente relacionada com tudo o que temos defendido até aqui, porém, quem sabe dando um novo tom ao debate ou simplesmente deixando ainda mais clara a importância do mesmo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 186. Abre aspas. Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Tudo quanto foi dito e feito tinha em vista este único objetivo. Ele não fez novas revelações aos homens, mas abriu-lhes o entendimento a verdades que há muito haviam estado obscurecidas ou mal colocadas mediante o falso ensino dos sacerdotes e doutores. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, pois nada há de novo debaixo do sol. Preste atenção ao que aqui é dito. Tudo, e tudo é tudo. Tudo quanto foi dito e feito tinha em vista este único objetivo: ensinar que devemos conhecer ao Pai como único Deus verdadeiro e conhecer a Jesus Cristo que foi por ele enviado. Pois a única forma de conhecer este Pai é através de Jesus. E ele não fez revelações novas aos homens, ou seja, este é o evangelho eterno que deve ser levado pelo poder dos 4 anjos do Apocalipse, ou dizer, fazendo parte das 3 mensagens angélicas, mais propriamente dito da primeira mensagem que nos convida a temer a Deus e dar-lhe glória. E foi exatamente o que Cristo, em todo esse ensino aos discípulos, tentou deixar claro. Ele não revelou nada novo, mas nos abre o entendimento neste tempo para verdades que há muito estavam obscurecidas ou mal colocadas mediante o falso ensino de pastores e líderes, acima de tudo, daquela que arroga ainda ser a menina dos olhos de Deus nesta terra. Que Jesus Cristo possa, assim como aos discípulos, abrir o teu entendimento para que estas verdades, obscurecidas, solapadas pelas tradições, possam fazer parte de sua vida e assim você também possa manifestar o verdadeiro Deus aos homens. Pense nisso e que Deus seja contigo.